E aí galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma aula resumida de anatomia de como desenhar braço. Vou abordar aqui hoje, pessoal, 4 ângulos diferentes para você entender aí como o braço vai se comportar em cada um desses ângulos aí que eu vou estar abordando para vocês. Então, se você tem dificuldade de desenhar braço, fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender vários macetes aí para estar melhorando seus desenhos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão para ajudar no fortalecimento do canal. Para você não custa nada, mas para mim faz uma enorme diferença. Se ficar dúvidas, deixa aqui no comentário. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Então, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre como desenhar braço. Vai ser uma aula um pouquinho voltada para uma anatomia, porém uma anatomia bem simplificada, para não ser um assunto muito longo e muito chato. Então vou estar citando alguns exemplos, vou estar abordando alguns exemplos aqui para vocês, vou fazer alguns desenhos aqui. E conforme eu for fazendo os desenhos, vocês vão percebendo alguns formatos típicos da anatomia do braço. E nisso vocês vão entendendo como que eu faço em meus desenhos para conseguir causar esse aspecto realista aí do braço. Então, para começar com o primeiro exemplo, é importante comentar que, se tratando de braço, existem 3 pontos que a gente vai ter que ficar atento, que são basicamente os 3 elementos principais aí que vão fazer você realmente desenhar bem o braço. O primeiro elemento vai ser o ombro, que é um dos elementos do braço. Então vou fazer um círculo básico aqui, só para vocês entenderem. Esses vão ser os 3 elementos que a gente vai dar um maior foco para estar fazendo eles aí. Depois do ombro, a gente vai ter aí a parte do bíceps e do tríceps. Eu coloquei essas 2 partes juntas porque vai depender muito como vai estar o ponto de vista. Mas já vocês vão estar entendendo aí o que é a minha ideia. E em terceiro vai ser o antebraço, que vai ser o outro elemento aí que a gente vai estar abordando. Então, basicamente seria isso. O ombro, o bíceps e o tríceps, vai depender de qual vai ser o ponto de vista. E depois o antebraço. Vamos colocar então 4 elementos. O ombro, o bíceps, o tríceps e o antebraço. Esses vão ser os músculos principais aí que a gente vai ter que conseguir representar aí em nossos desenhos aí, para conseguir realmente dar o aspecto aí realista para os desenhos. Então, o primeiro passo é a gente saber aonde fica cada membro, né? Alguns membros é óbvio para algumas pessoas, mas outros pode não ser tão óbvio. Então, o ombro, obviamente você deve saber, ou o deltoide, podemos dizer deltoide também, ele é essa parte aqui, ó, que eu tô fazendo. Esse aqui é o ombro. E esse ombro, na verdade, ele é dividido em 3 partes. A parte da frente, a parte da lateral e a parte de trás do ombro, que é a posterior de ombro, posterior deltoide. Porém, a parte de trás do ombro você só vai conseguir ver se você olhar o desenho de costas, se o personagem estiver de costas, né? E logo aqui na frente do braço tem o bíceps, que é esse músculo aqui, que eu marquei um pouquinho mais arredondado. Deixa eu só puxar um pouquinho no zoom aqui, para ficar melhor a visualização. Então esse aqui é o bíceps. E o tríceps é esse que está aparecendo um pouquinho aqui atrás aqui, ó. Ele fica como se fosse a posterior de braço, a parte de trás do braço. Porém, dependendo do ângulo, ainda pega um pouquinho do tríceps aqui, ó. Quando a gente tá com o braço um pouquinho de lado, dá para mostrar um pouquinho do tríceps. E o antebraço é esse aqui. Então, para resumir aqui, eu vou dar uma modelada nesse desenho para vocês entenderem como que são os formatos. Aqui eu já basicamente tracei o meu desenho aqui para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Por aqui já dá para vocês terem uma noção aí de como que é o formato aí do braço. Esse aqui eu tô usando um exemplo aqui de frente, como se a gente estivesse olhando aí de frente esse exemplo. Então, de acordo com o ângulo que você estiver olhando, esses formatos podem aparecer de um jeito diferente. Por isso que a gente vai abordar alguns outros exemplos aqui para facilitar a compreensão. Mas basicamente, é isso que eu estou passando para vocês aqui. Então aqui vamos estender um pouquinho mais. Esses formatos também eles vão variar de acordo com o personagem, ou se for uma pessoa que você estiver desenhando, ou a pessoa que você for estar desenhando, porque alguns são mais musculosos, outros menos musculosos. Então isso pode variar um pouquinho. Mas aqui eu estou abordando com um exemplo mais musculoso, porque aparece mais detalhes, então fica um pouquinho melhor para mim conseguir explicar como que funciona. Então, é basicamente isso aqui. Então, aqui vai ter alguns detalhes aqui do antebraço, mas eu não vou usar muita complexidade, para não ficar muito complicado. Então aqui a gente já tem aí um formato aí do braço. Acho que eu coloquei ele pro lado errado aqui, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, pessoal. Então esse aqui seria o nosso primeiro exemplo aí. Esse seria o nosso primeiro exemplo aí do braço. Uma boa dica para vocês aí, para estudar anatomia, pesquise por imagens de fisiculturista, porque vocês vão conseguir captar bastante detalhes no corpo deles. Porque eles têm os músculos mais desenvolvidos e mais definidos. Então acaba ficando um pouquinho melhor para captar. Essa mão aqui não gostei muito dela, não vou tirar ela aqui porque não tá legal. Vou só fazer algo aqui um pouquinho mais simplificado, para não me dar muito trabalho e não confundir vocês aí. Então aqui é um exemplo. Esse aqui é um exemplo de um braço, um pouquinho de frente aí, meio de frente, meio de lado. Esse aqui seria uma das formas de fazer, ok? E agora eu vou abordar esse braço de outro ângulo diferente, para vocês verem a diferença, como que vai mudando algumas coisas para você ver em outros ângulos como que vai ficar, tá ok? Então vamos fazer agora em outro ângulo aqui, o próximo exemplo. Então vamos lá, pessoal, nesse outro exemplo aqui, eu vou fazer ele aqui um pouquinho diferente, vou colocar ele literalmente de lado.
É como se você estivesse olhando uma pessoa de lado, ok? Esse aqui tá um pouquinho de frente, agora vamos fazer no próximo exemplo aqui, um pouquinho mais de lado. Aí aqui eu vou fazer, deixa eu só fazer um mapeamento aqui do desenho. É uma dica que eu sempre passo aí em meus vídeos, que é sempre bom você simplificar as imagens, para depois você adicionar detalhes. Então já é uma dica aí que fica para quem não assiste meus vídeos aí, é sempre uma dica que eu gosto de deixar aí. Para você sempre simplificar, use triângulo, retângulo, círculo, coisas desse tipo. E depois você vem adicionando aí os detalhes aos seus desenhos aí. Então aqui basicamente é isso. Ok, aí agora a gente vai adicionar os detalhes aí. O ombro é essa parte aqui, como eu havia dito. E aqui ele já vai ter um formato um pouquinho diferente aqui do que esse outro detalhe aqui, ó. Já vai ter essa curvaturazinha aqui para baixo aqui. E aqui o nosso bíceps vai ficar dessa forma aqui, como vocês estão vendo aí. E aqui divide o ombro em 3 partes, igual eu havia mencionado antes. E aqui já nesse exemplo aqui, a gente já tem exposta a parte de trás do ombro, que é aquela parte que eu falei para vocês que não dava para ver, nesse exemplo aqui não dá para ver por causa que você não tem um ponto de vista aqui de trás. Então nesse caso aqui você já tem. Aqui eu tô simulando algumas definições. E aqui a gente vai puxar aí o bíceps, que é esse músculo aqui, de cá. Já deu um antebraço aqui um pouquinho de lado aqui. Vamos puxar aqui outra parte aqui dele. Vamos parar aqui por enquanto. E aqui, pessoal, aqui também o tríceps, ele vai aparecer um pouquinho mais aqui nesse exemplo aqui, ó. Porque aqui como ele tá de lado, já vai mostrar um pouquinho mais do tríceps aqui, do nosso personagem. Essa região aqui já é a região do tríceps. Essa região aqui dessa lateral de cá. O tríceps, como o próprio nome já menciona, eles são 3 músculos em um, por isso que se fala tríceps. E aqui, o que acontece? Essa daqui é uma das partes dele. Essa é outra parte dele, a outra fica pelo lado de dentro do braço. Fica um pouquinho meio difícil de mostrar pra vocês através desse exemplo. Mas aqui nesse exemplo aqui, já tem 2 partes bem expostas aqui, ó, que são essa daqui que tá um pouquinho meio escondida e essa daqui que tá totalmente exposta, que já é uma parte do tríceps. Então só pra vocês saberem, aqui ele já vai aparecer um pouquinho mais. Eu acho interessante nos animes, se você olhar aí os personagens de Dragon Ball, você vai perceber bastante semelhança que o autor usa nos exemplos com a anatomia real. Porque os personagens são bem musculosos, embora eles usem traços menos realistas, mas dá pra você perceber por lá a quantidade de detalhes que tem no braço de maneira um pouco mais simplificada. Então quem acostuma a desenhar esse tipo de anime, normalmente começa a conhecer um pouquinho mais de anatomia. Porque tem todos esses detalhes. Nesse lado aqui, pessoal, tem essa curvinha aqui, ó, que é uma leve curvatura do cotovelo, de onde fica o cotovelo. E aqui a gente já tem um antebraço, temos aqui algumas partes expostas dele. O antebraço tem bastante marcação, porque vamos dizer que ele é um pouquinho mais fibrado, né, do que alguns outros músculos. Normalmente aparecem mais detalhes, essas tipo linhas igual essas aqui, ó, que eu passei aqui, são as definições que tem no músculo, ok? Então aqui é basicamente isso nesse exemplo também. Não tem muita coisa aqui pra se abordar aqui. Como eu disse, é um vídeo bem simples, bem resumido, então o que você vai ter que olhar um pouquinho mais aqui vai ser os formatos. E aqui agora, pessoal, a gente vai partir agora para o terceiro exemplo, que eu vou mostrar aqui outro ângulo desse braço aqui, para eu conseguir explicar um pouquinho mais para vocês. Então agora vamos para o próximo exemplo. Então aqui nesse exemplo eu vou mostrar o braço olhado por trás, para vocês verem como que fica a visão dele, como vocês vão conseguir fazer ele olhando por trás. E aqui olhando por trás, o ombro já vai mudar bastante, pessoal, do que esses outros exemplos aí que eu mostrei anteriormente. Porque aqui eu já não posso fazer esse modelo tão boleado aqui. Nesse exemplo aqui dá para vocês verem bastante os detalhes do tríceps, porque ele fica todo exposto, como eu havia comentado. Então, aqui a gente vai ter aí onde vai ser o cotovelo. Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem uma coisa aqui, ó, o tríceps. O tríceps é esse camarada aqui, ó, como eu disse para vocês antes. Então no tríceps é interessante que é o seguinte, esse aqui é uma das partes do tríceps, como eu disse em alguns exemplos, é melhor para explicar para vocês. Esse aqui, ó, é outra parte do tríceps. Essa daqui é a cabeça longa, essa daqui é a porção média, pode falar porção longa ou porção média, e aqui tem a porção curta, que é a que fica aqui dentro aqui, ó. Esse aqui é a outra parte do tríceps aí, que é uma parte que às vezes dependendo do ângulo, como eu disse para vocês, você não vai conseguir ver ela. Então essa daqui é a outra parte, a terceira parte do tríceps aí, ok? E aqui nesse exemplo a gente vai ter aí o antebraço, como eu disse, o bíceps não vai aparecer. Então aqui só vai aparecer agora o antebraço aqui do personagem. E o resto segue tudo como a gente já tem feito aí. Só o bíceps aqui que não vai mostrar tanto nesse desenho, assim como nesse exemplo aqui não mostrou muito o tríceps. Então com relação a bíceps e tríceps vai depender do ângulo que você vai tá vendo a imagem aí. E aqui são os detalhes do antebraço. São as partes do antebraço que é um pouquinho também complexo. Tem várias partes aí do antebraço aí, né? Mas as mais notáveis são a desse lado e desse lado aqui. São as partes que a gente mais observa que aparece aí nos desenhos aí. Porque são as partes que são um pouquinho mais volumosas. Nessa parte do meio aparece só algumas marcações, pequenas marcações aí, assim como eu tô fazendo essas linhas aqui. Mas de questão de volume são mais esses outros aí que eu coloquei para vocês verem aí. Então aqui a gente já pode concluir. A gente já pode concluir aí essa parte. E ao lado eu vou fazer um outro exemplo aqui, só pra gente acabar de ilustrar aqui de uma vez por todas. Deixa eu só ver se vai caber nessa folha aqui. Só pra gente acabar de matar aí essa aula aí. Tirar aí a risca. A gente fazer ele aí forçando.
Pra vocês entenderem aí um outro meio de fazer aí, como que vai ficar os formatos. Então aqui nesse caso, a gente vai fazer aí o bíceps, forçando o bíceps. E aqui o ombro ele vai aparecer aqui, um pouquinho aqui. A gente vai ter aqui uma separação aí do ombro, né? Entre o ombro e o bíceps. Aqui uma parte, outra parte aqui do ombro, a parte frontal do ombro aqui vai aparecer um pouquinho aqui também. Então seria basicamente isso aqui. Agora aqui eu vou fazer ele com um bíceps aqui um pouquinho mais avantajado, vamos dizer assim. Só para vocês entenderem aqui, ó. Aqui é toda a definição aí do bíceps. Aqui onde ele vai terminar. E aqui por baixo, pessoal, por baixo aqui vai estar aqui o tríceps. Esse aqui faz parte do tríceps. Ele não vai ficar tão evidente como nos outros exemplos, mas ele está aqui, ó. Essa região aqui de baixo aqui é o tríceps, que está aparecendo aí. Tem uma pequena sombra aqui, nessa parte aqui dele. E aqui tem alguns detalhezinhos aí que aparecem aí, mas são coisas simples. E aqui está o antebraço novamente aparecendo aí. Aqui ele vai ter algumas marquinhas da definição e aqui ele vai estar forçando também. O antebraço aqui também vai ficar um pouquinho forçado. Esse lado aqui vai ser um pouquinho mais evidente que o volume do músculo. E aqui aqueles riscos que aparecem aí no antebraço. Mas é basicamente isso aí. Aqui, como eu disse, como é uma aula simplificada, o importante é vocês aprenderem onde você vai adicionar as volumetria aí, no exemplo aí, para criar os formatos aí que se pareçam aí com o formato do braço, né? Então seria basicamente isso aí, uma aula simplificada seria isso. Aqui é onde seria a mão. Então nós temos aqui o formato dele, desse outro ponto de vista aqui, forçando aí o bíceps. A gente vai ter esse formato aqui. Agora eu vou dar uma reforçada um pouquinho nesse traço aqui. E enquanto isso eu vou dar uma acelerada aqui, para não ficar muito desgastante aí o vídeo. Aqui eu só vou dar uma reforçada no traço aqui desse desenho, para ficar um pouquinho mais legal aí. Pessoal, não esquece de deixar o like aí para ajudar o crescimento do canal. Isso é muito importante para vocês, não custa nada, mas para mim ajuda muito. Então não esqueça de deixar também seu comentário aí. O que você achou dessa aula, o que você mais tem dificuldade. Deixa aí nos comentários aí para mim que eu vou ler e tentar responder os comentários de todos vocês aí, tá ok? Então se tiver alguma dúvida é só deixar aí nos comentários. Vale lembrar também, pessoal, que já tem bastante vídeos aí legais aí no canal sobre outros assuntos aí relacionados a desenhos, mas como desenhar rosto, como desenhar corpo de anime, como desenhar mãos, tem vários assuntos aí que já foram abordados aí. Então não esquece de dar uma visitada aí no canal aí, dar uma maratonada nele aí pra assistir os outros vídeos aí que já foram postados aí, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí, tá ok?